Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está chegando, você que já está aí, né? Me esperando para que a gente possa dar continuidade ao estudo, não é mesmo? Eu fiquei de voltar para falar sobre a carta de Tiago, não é mesmo? Então vamos dar continuidade aqui. E hoje eu vou falar sobre o que Deus fala sobre a acepção de pessoas. E Tiago, obviamente, escrevendo a epístola dele, né, a carta dele para o outro amigo Tiago, né, o Tiago, meu irmão do Senhor Jesus, escrevendo a carta para o Tiago e para as 12 tribos. Então ele fala sobre essa questão de fazer a diferenciação de pessoas, para que Tiago e todos lá pudessem refletir quanto a isso, tá? Então, eu vou ler aqui alguns versículos e venho com a explicação. Para você que não me conhece, eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga, sempre que o Senhor Jesus coloca no meu coração para que eu venha trazer a palavra, né? A palavra dele, o que está escrito, né? Meu pai sempre dizia uma coisa que eu não esqueço, né? Palavras o vento leva, mas o que está escrito permanece. Então, o que está escrito aqui é a palavra de Deus, é a voz de Deus, está escrito, né? Então, eu vou ler aqui o que Tiago fala sobre isso, né? Referente à acepção de pessoas, e venho com a explicação, tá bom? Para quem me conhece, eu já disse que eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo uma palavra amiga. Você que está chegando novo, se inscreva no canal, aperta aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas, tá bom? Estará escrito. É fácil, rápido e bem prático, né? Não demora nadinha, é bem rapidinho mesmo. Só você apertar aí na palavrinha inscrever, no sininho e também naquela mãozinha que eu sempre disse, né, e digo ainda, que é papo firme, né? O que eu venho trazer aqui é uma coisa de firmeza, né? Uma coisa que é de clareza do poder de Deus, tá certo? Então vamos lá, eu vou ler para você e venho com a explicação. Aqui está escrito assim no versículo de número 1. Ele diz assim: meus irmãos, não tenhas a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também alguém pobre com sortido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhes dissestes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disseste ao pobre: tu fica aí, em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Olha que terrível, né? Aí ele diz assim no versículo de número 4: porventura não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vós fizestes juízos dos maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Vou pular um pouquinho, tá bom? Vamos lá no versículo 17. Aí diz assim no versículo 17: também assim a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Eita Jesus! E aí diz aqui mais, ó, no versículo 21: porventura o nosso pai Abraão
não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Virar aqui a folhinha. Versículo 22. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abrão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então, ele foi chamado como amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Aqui está se fazendo uma pergunta. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Bom, vamos ser bem sucinto aqui, né? Bem rapidinho. Entendemos aqui que a fé fé sem obras não agrada a Deus, mas a fé com obras agrada a Deus, né? Então, a fé e as obras e o amor às pessoas agradam a Deus, né? Então, isso enriquece o conhecimento, as pessoas que têm o conhecimento dessa palavra, da fé, da obra e do amor de Deus, essa pessoa é enriquecida do conhecimento de Deus, que Deus nos deu, desde quando pequeninos, né? Deus nos deu, nos colocou dentro de cada um de nós essa sementinha, a semente da fé. Mas quem somos? Quem somos nós, não é mesmo? O que o Senhor Jesus quis dizer quando ele afirmou que não somos do mundo, mas estamos no mundo? É difícil, né? Eu também não sabia. Eu fiquei pensando, meu Deus, nós não somos do mundo, mas nós estamos nesse mundo. Quem somos nós? Então, o reino de Deus, de Jesus, não é nesse mundo, não é mesmo? O reino de Jesus não é nesse mundo, mas nós vivemos no mundo voltado para muitas coisas, para coisas materiais que satisfaz o nosso ego, não é mesmo? Então, nós somos voltados para isso. Então, mas o que eu quero dizer aqui? Quando nós viemos a este mundo, nós viemos por meio de Jesus Cristo, através da verbalização, mesmo quando ele disse que haja luz, que haja isso e aquilo mesmo, e aquilo outro, e tudo mais até chegar ao ser humano, né? Eu até fiz uma pequena canção de como tudo começou, né? Lá no livro de Gênesis, se você for lá, você vai ver. Então, eu fiz até uma pequena canção falando sobre isso. Então, preste atenção. Nós, seres humanos, nós temos a função, assim, a função da natureza. Ou seja, nós somos seres biológicos, né? Biologicamente falando, vamos dizer assim, né? Então, a Bíblia, só que a Bíblia nos diz que somos né? Que somos uma só pessoa. Mas somos muito para sermos um só, né? Como, Elizabeth, podemos ser um se somos muitos nesse mundo? Somos muitos nesse mundo, mas existe uma coisa que é importante. Somos um só no corpo de Cristo Jesus. Nós somos um só no corpo de Cristo Jesus. Somos um só corpo, né? Em Cristo Jesus, na verdade. Porque há uma participação, né? Vamos dizer aqui, nós participamos do corpo de Cristo quando vamos fazer a Santa Ceia.
Então, nós somos participantes do mesmo pão de Cristo. Então, nós nos fazemos dessa forma uma só pessoa. Você entende o que eu falo? Então, se não fosse Jesus, se não fosse Jesus a nos colocar, né, através da verbalização, colocar tudo que existe nesse mundo e colocar o ser humano no mundo, nós seríamos uma pessoa totalmente sem graça, né? Não teríamos sal algum, né? Porque é o sal que dá o sabor, né? A palavra, eu já li muito dizendo que somos o sal da terra, né? Então nós damos o sabor à terra. Mas se não fosse Jesus, nós seríamos totalmente sem graça, né? Seríamos totalmente sem graça, porque cada um é de um jeito, não é mesmo? Cada um tem uma aparência diferente da outra, e isso é que traz graça ao mundo. Mas se o Senhor Jesus não tivesse feito essa junção, vamos dizer assim, essa junção de pessoas, né? Somos todos juntos, seríamos trevas. Não existia, não haveria luz, né? Nós somos luz para o mundo, né? Nós somos esse sal, né? O sal da terra. Você entende? Nós damos sabor a esse mundo, a terra. Mas em Cristo Jesus nós refletimos a luz dele. Nós somos a luz do Senhor Jesus. E para Deus nós somos seres sagrados. Somos um presente inexplicável para Ele. Inexplicável para a gente, mas para Ele não, né? Que Ele é onisciente, Ele que formou tudo, Ele sabe todas as coisas. Então nós somos, para Ele, sagrado. Por que somos sagrados? Porque somos imagem e semelhança dEle. Ele é um ser celestial sagrado. Você entende o que eu falo? Então, qual seria a nossa missão aqui na Terra, se nós somos semelhantes a Ele? A nossa missão é justamente levar o Evangelho, né? Falar dele para todas as pessoas. Assim, nós vamos mostrando para pessoas como nós temos fé nesse Deus. Esse Deus invisível que nós não conhecemos, mas sabemos que Ele existe. Aí aqui diz, assim também a fé, se não fosse as obras, é morta em si mesma. Está no versículo 17. Eu li isso para vocês. Então, a fé sem obra não agrada a Deus. Mas a fé que a pessoa apresenta obras, isso sim, isso agrada a Deus, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus nos deu essa fé, né? Para a gente criar assim, uma relação com Ele. A gente ter uma intimidade, procurar ter essa relação com Ele e também com as pessoas, com tudo que nós fazemos. Imagina uma pessoa sem fé. Uma pessoa sem fé, ela apenas estaria se esforçando, né? Trabalhando, fazendo um monte de coisas pelo esforço e pelo seu trabalho, para obter coisas materiais. Mas nós devemos ficar firme na nossa fé, ter firmeza na fé. Nós devemos andar na direção de Deus, né? Ouvindo a voz do Senhor, obedecendo e crendo que Ele vai nos abençoar. Só Ele pode nos abençoar. É Ele que plantou essa fé dentro de nós. Você entende? Então Deus, Ele julga todos os seus filhos, né? Ele julga todos com... ele não tem... Ele julga, ele não tem favorecimento em ninguém. Você entende? Ele julga com imparcialidade. Então, o que isso quer dizer? Que
ele não favorece, mas também não prejudica. Ele não deixa a pessoa, o que eu quero dizer? Ele não favorece as pessoas, mas ele também não prejudica ninguém. Você entende o que eu falo? Não sei se estou sendo bem explicativa aqui, mas eu estou tentando. Então, somos todos iguais. O que eu quero dizer? Que nós somos todos iguais diante de Deus. Somos todos iguais. E Deus, Ele não olha, assim, da onde você veio, qual a sua origem. Ele não olha qual a sua posição social, se você é pobre, se você é rico, se você é paupérrimo, o que você é. Ele não olha a sua cor, ele não olha os seus cabelos, ele não olha assim, qualquer coisa que de alguém, porque ele, o Senhor Jesus, ele olha pra gente com amor, ele é o amor, né? E ele, assim, ele não faz acepção de pessoas. Não importa para ele se é preto, se é branco, se é amarelo, se é azul. Você entende? Não importa para ele o tipo de pessoa que você é, da onde você veio, qual a sua origem, né? Se você é pobre, se você é rico. Não importa a sua condição social, né? O Senhor Jesus, ele olha para você sem acepção de indivíduos, né? Ele não olha para você pensando em favorecer você porque você é uma pessoa bonita ou bonito. Ele não olha para você pensando porque você é uma pessoa inteligente. Não. Ele não favorece a você, mas também ele não prejudica. Você está entendendo o que eu estou falando? Não importa se você é inteligente, se você tem conhecimento, se você não tem, mas ele quer que você busque a ter conhecimento, a aprender, a saber mais sobre ele e sobre as coisas da vida, sobre tudo que a vida fala, sobre tudo que acontece nesse mundo, nessa vida, nós precisamos estar cientes. Exato? Tem coisas que eu nem gosto de ver. Eu sou assim, tem coisas que passam na televisão que eu nem gosto de ver. Eu, quando vejo que é coisas que vai doer no meu coração, que vai assim, que eu vejo, por exemplo, uma pessoa que assaltou a outra, ou que fez uma maldade com a outra por algum motivo que o inimigo tocou nessa pessoa, então eu nem prefiro nem ver aquilo, né? Porque tem coisas, até por palavras de alguém, às vezes tem palavras ditas por alguém, ou você escuta uma palavra ou alguma coisa qualquer que a pessoa faça, qualquer pessoa, e essas palavras e essas coisas vão te contaminar. Então vai fazer com que você, a sua pureza, aquilo que você está carregando de amor consigo, ela seja contaminada. Então eu sou assim, eu nem gosto de ver, tem coisas que eu não gosto de ver. Então Deus não faz acepção de pessoas, né? Porque Ele é o amor. E Ele diz que as pessoas que fazem acepção de pessoas são pessoas pecaminosas, são pessoas que estão pecando. Então, é por isso que Tiago veio com essa carta falando aos irmãos: porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé, né? Herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Ele está falando aqui para aquele povo, né? Para todo o povo lá das 12 tribos. Isso é Tiago falando. E ele fala sobre isso para fazer com que Tiago faça com que todos lá pudessem refletir sobre isso e pensar mais sobre isso. Aqui na Bíblia está escrito assim, ó: quando o Senhor Jesus passou neste mundo, agiu com perfeição em todos os seus atos, deixando-nos o exemplo a ser seguido. Em nenhum momento fez acepção de pessoas, pelo contrário, ele sabia analisar o interior e as intenções de cada uma.
A viúva pobre, por exemplo, em meio a tantas ofertas dos ricos, em meio a tantas ofertas dos ricos, teve sua ação de fé registrada nas Sagradas Escrituras, pois foi aprovada pelo Salvador. Está escrito, não sou eu que estou dizendo não, tá? Está escrito aqui. Isso é Lucas 21:3. Em Zaqueu, o publicano, o Senhor viu a sua sinceridade e se hospedou em sua casa. Lucas 19:5. Já no caso da mulher pega em adultério, viu sua humildade e a perdoou. Jó 8:11. Assim, Tiago faz um apelo direto à consciência dos cristãos a olharem para os próximos com o olhar de Jesus. Qual é o olhar de Jesus? Jesus olhava com um olhar de amor, né? Sem favoritismo ou segundas intenções. Portanto, ninguém deve ser tratado com mais ou menos respeito ou consideração pela sua posição ou condição social. Todos devem ser tratados iguais. Você entendeu isso aqui? Então, o amigo Tiago estava falando o apóstolo Tiago estava falando para o amigo Tiago, né? Falando sobre isso, que Deus olha para as pessoas com um olhar de amor, né? E para que todos pudessem olhar uns para os outros com um olhar de amor, né? Não é amor de relacionamento de homem e mulher, não, tá, gente? Amor mesmo ao próximo, de dar uma ajuda, de dar uma palavra de apoio, você entende? De poder ajudar de alguma forma. Então, porque há pessoas necessitadas. Por isso ele fala sobre os pobres, né? Porventura, não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? Porque geralmente são as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres, que buscam muito mais a Deus do que os ricos, né? Essas pessoas buscam mais a Deus porque elas creem num Deus que trará a bênção para elas, né? Então Deus traz a bênção para aqueles que creem, aqueles que amam, porque Ele prometeu isso. Ele prometeu, e todas as pessoas, nós como seres sagrados para Ele, Ele quer nos abençoar, né? Ele quer nos abençoar. Ele abençoa as pessoas que são tementes a Ele, que buscam Ele de todo amor, com todo o coração, com toda a verdade, com toda a veracidade. Você entende o que eu falo? Então, o Senhor Jesus, ele olha para as pessoas por misericórdia, né? Ele tem misericórdia das pessoas. E, com isso, aqueles que são pessoas tementes ao Pai, recebem as bênçãos. Por isso, Tiago escreve para o amigo, para fazer lembrar e refletir quanto a essa palavra, né, que ele está deixando para todos, e deixa tanto para aquele povo, deixou, e também serve para todos nós, sobre não fazer acepção de pessoas. Não importa essa pessoa, qual o problema da pessoa, o importante é que a pessoa tenha fé. Então ele fala sobre isso com os irmãos. Ele diz assim, no versículo 14, ele fala assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã tivessem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aguentai-vos, afartai-vos, e não lhes destes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então, é ajudar um ao outro, é ser uma pessoa amorosa,
é poder ter consciência, ter uma consciência vasta e poder ajudar o próximo, né? Imagine se fôssemos seres, estivéssemos nesse mundo sem luz, né? Seríamos trevas, né? Mas como nós refletimos a luz do Espírito Santo, a luz de Deus, nós então trazemos sabor a essa terra, trazemos sabor a esse mundo, né? Mas precisamos ter amor ao próximo, tá bom? Então, Tiago veio confirmar isso nos nossos corações para que a gente venha refletir, pensar o quão grande e maravilhoso é esse Deus que faz tudo por nós, né? Que já semeou dentro de cada um de nós essa semente da fé, né? E para isso precisamos ser pessoas simples, pessoas humildes, pessoas que gostam de ajudar o próximo, tá certo? Amanhã eu volto com vocês falando mais um pouquinho sobre isso, né? Sobre essas coisas e sobre toda a sabedoria que vem do alto, né? A sabedoria que vem do alto é a sabedoria que vem de Deus. É Ele que nos dá sabedoria para a gente entender todas as coisas que acontecem nesse mundo, né? Mesmo porque Ele passou por aqui. Ele se fez homem e sabe tudo quanto nós sentimos, né? Então Ele deixa para a gente, através desses apóstolos, profetas, homens do passado, e que Ele deu o discernimento para escrever a palavra dele, né? Escrever a palavra dele, que é fazer esse livro, que é a Bíblia, para que pudesse deixar como disciplina, né? Como um livro instrutivo, um livro disciplinador para nossas vidas, tá certo? Amanhã eu volto então falando mais um pouquinho sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido e que nós possamos estar juntos aqui amanhã de novo falando sobre a sabedoria de Deus, certo? Que Deus abençoe grandemente. Agradeço, Senhor Jesus, por estar aqui, porque olha, gente, eu confesso para vocês, eu não ia fazer essa live hoje, não ia, mas na hora que eu estava já apagando tudo aqui na minha sala para ir para mim e para o meu quarto, então eu ouvi a voz do Senhor falando comigo: e o ensinamento e a live, você não vai fazer hoje? E aí eu falei assim: meu Deus, mas eu nem tive tempo de ler direito. Mas eu dei uma parada rápida aqui e dei uma lida e trouxe para vocês o que o Senhor Jesus botou aqui para mim, né? Para mim falar para vocês. Então, o que nós precisamos é ser pessoas de fé e criarmos uma relação com Ele, né? Uma intimidade com o Senhor Jesus, porque eu tenho essa intimidade com o Senhor Jesus. Ele fala comigo de uma forma que eu não sei dizer não para o Senhor. E Ele conhece, né? Os meus pensamentos, as minhas vontades, as minhas decisões. E muitas das vezes Ele permite que passe alguma coisa até para mim poder refletir. E permite que aconteça também para mim aprender, né? Para me disciplinar. E aos pouquinhos a gente vai aprendendo, né? Eu vou aprendendo, eu vou me mantendo firme na palavra, buscando no Senhor para que Ele possa me fortalecer a cada dia, para que eu possa estar aqui sempre trazendo essa palavra de amor, de carinho, né? de honra, de gratidão ao Senhor. Devemos ser gratos a tudo quanto Ele nos ensina, tá certo? Bom dia para você, então, boa tarde ou boa noite, que Deus abençoe grandemente e amanhã estaremos juntos aqui, tá certo? Não se preocupe com o carnaval, deixa o carnaval lá de lado, que é a festa da carne, e vamos aqui buscar no Espírito Santo, no Espírito de Deus, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser. Tchau!